Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo beleza? Um vídeo mais curto, um dropzinho entre vozes, vamos dizer assim, um teaser daquilo que está rolando nos bastidores do Internacional, e a gente vai começar a escolher algum assunto mais, não digo nem polêmico, mas principalmente que a gente precisa ficar de olho, que é a questão dos volantes. Lucas Colar, temos Romero e outras possibilidades se apresentando para o futebol do Internacional, hein, meu querido? Exatamente, né? Primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite aí, independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo, né? Acho que é uma situação que o Inter procura já desde a lesão do Gabriel, na verdade, né? Se a gente for parar para ver, o 2022 do Inter, ele foi muito atribulado nessa questão, porque o Gabriel lesiona, não tem um primeiro volante, né? Mais de origem, o Mano acaba enxertando ali o Johnny, depois o Matheus Dias, teve jogos que jogaram Depena e Edenilson, por exemplo, né? Então, acabou que o Inter tem, né, a necessidade de buscar um jogador enquanto o Gabriel não se recupera, e mesmo com o Gabriel aqui já precisaria de mais um jogador, né? Então, o ano vai ser muito longo e o Inter está focado aí nessa busca por um jogador. Eu diria que são 3 nomes hoje, né, que estão mais fortes. O mais forte aí na parada nesse momento é o Lucas Romero, né, volante do Independiente, 28 anos de idade. E vale uma curiosidade, né, um jogador que tem só 3 clubes na carreira, surgiu muito bem no Vélez em 2012, ficou lá até 2016. Então, são jogadores que o Inter tá dando uma observada, né? Ele foi para o Cruzeiro, onde trabalhou com o Mano, né? Então, ficou de 2012 até 2016 no clube, de 2016 até 2019 no Cruzeiro e de 19 até 2022. Então, um cara que fica longos períodos, né, no seu clube, o que significa que ele não é um cara odiado, né? Não é um cara desprestigiado, é Bom um de grupo, cara né? Bom de grupo. valorizado, né? Tanto é que é o atual capitão do Independiente. O Inter quer muito esse jogador, né? A pedido do Mano, né? E claro, pelas características que ele tem, que se equivalem bastante ao Gabriel. É um jogador baixo, um jogador de muita intensidade, de desarmes, né? De muita entrega para o jogo e, claro, anímica também nesse sentido, por ser o capitão do Independiente, poderia se somar, né, a um grupo com René, Depena, Gabriel, né, caras que têm um estofo maior, né, uma rodagem maior e poderiam agregar em liderança nesse momento. O grande ponto é o seguinte, né, o contrato do Romero está acabando no Independiente no dia 30 de junho e ele já pode assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro. O grande ponto é o que o Inter poderia fazer para tê-lo aqui já em dezembro, né, na abertura da pré-temporada. E o Independiente estipulou um valor, que é $1 milhão, né, para que o Inter tenha ele aí. O Inter ou qualquer outro clube, né? Afinal, tem uma disputa por ele, né? Porque é que a grande questão é essa, né? Tu falaste do Vélez, o Vélez é um dos clubes, inclusive da Argentina, né? Para querer ele de volta, mas aqui no Brasil tem o Cruzeiro, que é onde ele já jogou, de 2016 a 2019, e também o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também, que é esse jogador. Pô, faz uma dupla interessante, daqui a pouco até com o Fernandinho, né? Mas nesse sentido, a concorrência a gente só vai conseguir vencê-la certamente pagando. Nesse contexto, 5 milhões e meio de reais e, obviamente, o chaveco do Mano, né? O chaveco do Mano, que já trabalhou com ele no Cruzeiro. Inclusive, esse jogador é um jogador que é tanto um primeiro volante como um lateral direito e, por vezes, até lateral esquerdo. Jogou assim já no Cruzeiro, já fez as suas, vamos dizer assim, dublê, né? Já foi dublê de lateral direito, muitas vezes, e o Mano, inclusive, em várias coletivas, elogiava muito ele. Bem como o Lucas falou, na questão de entrega, a questão de ser um cara de grupo. E se a gente for pegar na história do Inter aí, tem uma série de jogadores que às vezes fizeram um pedido, né? Por exemplo, faz essa ali para nós que nós estamos mal, né? Não. Deu uma treta uma vez isso aí, né? Você deu uma treta uma vez. Já deu bastante. Então, assim, não, fora da minha posição eu não jogo. Então, claro, tem essa vantagem também na questão do Romero. É um contrato até o meio do ano, não esqueçam disso. Tem que ser destacado essa questão, porque daqui a pouco o Inter não vai esperar. Não é que
Se o Inter, obviamente, daqui a pouco vai contratar um outro volante se ele não vier, se não fechar com o Independente um bem bolado. Mas essa questão de ser um contrato até o meio do ano também pode ser um facilitador, né? É óbvio que o Independente não vai vender, de repente, esperando uma venda futura, né? Porque é um jogador de 28 anos. O Inter provavelmente vai fazer um contrato longo, vai fazer 3 anos de contrato, 4 anos de contrato. E aí, obviamente, né, não vai faturar lá na frente o Independente. Então, o Inter com certeza vai ter que botar um aporte financeiro. Pro lado ruim, né, Lucas, é que o Mano gosta de volantes altos, né? A gente já falou sobre isso, inclusive num Entre Vozes, né? Mas, pela questão da entrega, pela questão de ser um cara mais aguerrido e tudo mais, vale certamente o destaque para a gente ter expectativa grande nesse jogador, né? De que pode sim ser um reforço para o Internacional. Temos alguns outros nomes, Lucas, mas isso aí a gente aborda nos programas, né? A gente queria falar mais desse Drops Entre Vozes, aqui nesse Drops VDG, tá? Basicamente sobre o Romero, né? Eu acho que vale um destaque, né? Um spoiler aí para vocês. A gente já tem falado bastante nos programas aí, né? Que o Mano gostaria também de um jogador um pouco mais alto, né? De maior estatura, né? Para essa função de volante. Claro que tem o Matheus Dias, que é um jogador que a gente não sabe ainda o que o Mano vai fazer, né? Se vai usar mais como um segundo, mais como um primeiro volante. Eu vejo o Matheus mais como um 8, né? Mais na função do Johnny, mas o Johnny permanecendo daqui a pouco, a gente pode ter um meio com Matheus Dias e Johnny. O Mano deu algumas ideias aí nas últimas coletivas, né, do ano de que pretende ter um time um pouco mais ofensivo, né? Que, enfim, já tem Maurício e Alan Patrick juntos, né? Um meia mais armador e um meia mais atacante. Claro que tem que ter um primeiro volante, mas né, no último jogo do ano ele jogou com os dois, se eu não estou enganado, né? Jogou com o Depena e o Matheus Dias de primeiro contra o Palmeiras e acabou ganhando de 3-0. Então, é uma questão para a gente ver, e claro que tem nomes no mercado. Caio Vinícius, por exemplo, do Fluminense, jogador de 1,87, teoricamente um negócio mais acessível. O próprio Ranieri do Avaí, né? O Avaí acabou de comprar ele junto a Jacuipense por R$1 milhão. Então, a gente já parte do princípio que o Avaí gostaria de mais de R$1 milhão, né? Claro. E até para revender, né? O investimento que o Avaí fez, né? Para esse jogador que era o capitão dele, do time do Avaí, inclusive, para botar o dinheiro no bolso e talvez até salvar a temporada do Avaí, né? Em termos de financeiros e tal, né? Mas então, olha só. A gente já parte do princípio que é mais de R$1 milhão. Então, são nomes que o Inter está especulando, mas a gente amplia de noite. Não, com certeza. Assim, ó, a gente começa a se acostumar, porque a gente pensou em começar a gravar pequenos destaques aqui nesse Drops VDG. Então, ó, se tu gostou desse tipo de conteúdo aqui, um pouco mais curto, um pouco mais diminuto, deixa nos comentários, também deixa teu like, porque daí a gente sabe se tu curtiu e a gente pode continuar fazendo aqui. São testes que a gente vai fazendo para 2023, beleza? Um forte abraço para todo mundo. Tchau!